Então, gente, bom dia. Vamos lá falar então daqueles exercícios que eu coloquei para vocês, da relação entre o TNF e. Sim, esse exercício de agora tinha que me mostrar ou me enviar, tá? A relação entre o TNF e o coronavírus, né? O que a gente tem observado? Esses pacientes, o que está levando a óbito esses pacientes? Um é a questão pulmonar, porque o paciente está tendo fibrose pulmonar. E um outro ponto aí que apareceu é que os pacientes estão tendo, por exemplo, um AVC, está tendo comprometimento de função renal em alguns casos, né? E aí vocês viram aí o que eles estão associando esses pacientes que estão tendo um AVC por causa de coronavírus. Vocês viram alguma coisa no noticiário? Até o tratamento que eles estão dando para esses pacientes. Alguém viu alguma coisa no noticiário sobre isso? Alguém viu que estão usando até anticoagulante para tratar esses pacientes? Do anticoagulante eu vi. Viu, né? Então, é justamente essa, gente, a associação com o TNF. Lembra lá, quando a gente discutiu muito sobre o TNF, né? Lembra lá o seguinte, o TNF, a inflamação é excelente. E aí vem até a pergunta aí do que é inflamação, então já vou até responder aí a pergunta que eu fiz para vocês sobre o que é inflamação, né? Inflamação é um mecanismo da resposta imune para nos defender. Que mecanismo que é esse? Graças à inflamação, a inflamação é o recrutamento de células. A inflamação são as alterações vasculares que fazem com que a célula saia do sangue e vá para o tecido, para destruir aquele dano, né? Aquilo que está provocando aquela lesão. Então, inflamação é algo bom. Então, o que é inflamação? Inflamação é um mecanismo da resposta imune, né, para eliminar o agressor, para fazer um reparo tecidual. Para que isso aconteça, tem as inflamações, as alterações vasculares, para que a célula consiga, para que as células de defesa, né, consigam sair do sangue e ir para o tecido. E nessas alterações vasculares, tá lá o aumento das moléculas de adesão no endotélio vascular para o leucócito aderir, tá a vasodilatação, tá o aumento do fluxo sanguíneo, tá o aumento da permeabilidade vascular e tá a quimiotaxia, para a célula sair e chegar no local, certo? E aí, gente, inflamação é algo ótimo, maravilhoso, em concentrações moderadas. Então, aquelas citocinas inflamatórias, que nós demos o exemplo do TNF, em condições moderadas, é ótimo, né? Mas esse TNF em concentrações elevadas pode trazer problemas para o paciente, né? Então, o que a gente percebe no caso do coronavírus? Quando a infecção pelo vírus começa a prolongar muito, ou seja, quando o sistema imune não consegue eliminar o vírus, né? Ele não desiste. O vírus está lá. Só que ele não conseguiu matar, está aqui o sistema imune. Aí ele não desiste. E ele tenta, e ele tenta, e ele tenta. Quando ele começa a ter concentrações moderadas dessa citocina, como por exemplo o TNF, em concentrações moderadas, né? Esse TNF, ele entra na circulação e passa a ter um efeito sistêmico. E aí é quando induz a febre, aí é quando induz as proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, que foi algo que a gente discutiu, né, até lá no diagnóstico de Covid-19, né? Mas isso ainda é protetor. Enquanto está com febre, febril, ainda está controlado. Só que se nesse momento não matar o vírus, o sistema imune vai desistir? Não, o sistema imune não vai desistir. E ele vai tentar. E aí é quando tem uma exacerbação da resposta imune. É quando nós vamos ter uma resposta imune desregulada. É quando vem uma tempestade de citocinas inflamatórias.
E com essa tempestade de citocinas inflamatórias, vem a exacerbação da resposta imune. E aí é onde vem os casos patológicos, né, desse excesso de inflamação, desse excesso de citocina inflamatória, como, por exemplo, o TNF, né? E aí, nesse momento, é quando vai ter, né? É quando tem ativação dos macrófagos M2, que foi a gente falou na aula presencial, né? Esse macrófago, ele é importantíssimo para fazer o reparo tecidual. Então, o macrófago tem a função de fazer reparo tecidual, né? Só que qual que é o problema? Ele vai estimular angiogênese, fibroneogênese, formação de novos vasos, formação de novos tecidos. Só que de forma exacerbada, de forma descontrolada, e o vírus ainda está ali. Então, a fibrose, ela é provocada por essa desregulação da resposta imune, tá? Por isso que estão pensando, é claro, gente, que coronavírus é tudo muito novo, né? Mas assim, estão fazendo testes para tentar tratar esses pacientes que estão graves com corticoide. Por quê? Porque o corticosteroide, ele vai inibir essa inflamação, vai inibir ali a síntese de prostaglandina, de leucotrieno, né? Vai diminuir a ação dessas citocinas inflamatórias, né? Então, com o uso do corticoide, é uma forma, né, de tentar diminuir essa exacerbação e aí, quem sabe, o paciente não vai ter essa fibrose pulmonar. Um outro problema que a gente viu do excesso de TNF, um problema que a gente viu do excesso de TNF é a famosa coagulação intravascular disseminada, né? Então, forma coágulos dentro do vaso sanguíneo disseminado, sistêmico. E aí é quando o paciente com coronavírus pode ter um AVC. Por quê? Porque essa inflamação desregulada, exacerbada, essa chuva, essa tempestade de citocinas inflamatórias provocou isso. E formou coágulo sistêmico. E aí o coágulo vai, ó, e pode obstruir pequenos vasos e o paciente ter um AVC, o paciente ter um comprometimento na função renal. E por isso que nesses pacientes eles estão tratando com anticoagulante. Então, a gente observa no coronavírus, né, que o sistema imune consegue controlar o vírus. Tanto que nós temos pacientes que são assintomáticos. O próprio sistema imune controla o vírus. Ou seja, o sistema imune é ótimo. De forma controlada, ele elimina o vírus. Só que se ele não conseguir eliminar o vírus com essa resposta controlada, ele desregula e vem os danos da doença, que é o que pode levar o paciente a óbito. E aí é onde a gente fala que os sinais de inflamação são dor, rubor, calor, edema e perda de função, né? Enquanto tá em dor, rubor, calor e edema, é para proteger. Mas a gente não pode deixar evoluir para a perda de função, que é o que está acontecendo com esses pacientes, tá? Outra pergunta que eu fiz para vocês foi alguma pergunta sobre essa questão? Alguma dúvida? Ficou claro? Vocês ficam caladinhos, eu entendo que ficou claro, tá? A outra questão que eu perguntei para vocês foi sobre a função do macrófago, né? Então, eu vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês, né? Então, a primeira questão aí que a gente respondeu, a gente conseguiu associar, né, o TNF com a fisiopatologia do Covid-19, né? A gente também respondeu aquela questão que eu perguntei o que é inflamação, certo? Então, vamos responder outra questão aqui, que é a função do macrófago. Quem consegue me falar qual que é a função do macrófago? Quem consegue me falar? É a principal célula que faz a fagocitose? Exatamente, né? Então, qual que é a grande função do macrófago? A principal função ele é o nosso principal fagócito, certo? Ele é o principal fagócito.
Então, a principal célula fagocítica é a principal célula que faz fagocitose. Beleza. E aí, ela é muito importante, então, na eliminação, né, de patógenos, de danos, de lesão, né, de agressores extracelulares. Por quê? Porque o que está fora da célula, ele fagocita, coloca dentro, né? Tá aqui a célula. O que tiver fora, ele fagocita, engloba, coloca dentro, e aí dentro dele ele consegue matar, né? Vocês conseguem lembrar para mim quais são os mecanismos que fazem com que o macrófago mata o micro-organismo? Ele tem dois mecanismos de morte. Quais são os dois mecanismos de morte que o macrófago tem? Fagolisossomo e a respiração oxidativa. Exatamente. Tem a fusão do fagossomo com o lisossomo, né? Fagolisossomo. E, além disso, né, nós temos a explosão respiratória ou oxidativa, que é aquela em que produz as espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico, que são tóxicos, né? Então, gente, com isso a gente percebe essa explosão oxidativa, ela pode sim provocar uma lesão tecidual, tá? Então, o macrófago tentando destruir o agressor, ele pode liberar substâncias que podem ser tóxicas para o humano também. Tá? Então, é a própria resposta imune que pode gerar uma lesão tecidual. Inclusive, eu dei casos para vocês, né, na aula teórica ainda, na aula presencial, de atletas que têm muita inflamação, muito processo inflamatório, né, porque eles treinam muito, e aí a gente controla a lesão tecidual desses atletas medindo as concentrações dessas espécies reativas de oxigênio. Então, quando o paciente tem que estar com níveis altos de ROS e MO, né, está com níveis altos de explosão oxidativa, a gente fala para esse paciente, para esse atleta, ter repouso. Fazer treino regenerativo, fazer tratamento com gelo, né? Por quê? Porque ele está com um processo muito elevado que está evoluindo com uma lesão tecidual. Então, essa explosão oxidativa não pode ser exacerbada, porque se ela for exacerbada, desregulada, pode também gerar uma lesão aí para o paciente, né? Que outra função do macrófago que a gente viu na nossa última aula? Apresentadores de antígeno. Excelente. Quem foi essa pessoa que falou? Elisete. Excelente, Elisete. Está ligada aí nas aulas, né? Apresentação de antígeno. Então, outra função do macrófago, ele é uma célula apresentadora de antígeno, né? Então, ela é uma famosa APC. E aí, uma perguntinha que eu tenho para vocês. Esse macrófago, ele apresenta antígeno para qualquer célula? Para qual célula que ele apresenta antígeno? Por CD4. Muito bem, ele apresenta antígenos para os linfócitos T, CD4, que são os linfócitos auxiliares, né? Que são os linfócitos que vão ajudá-lo a matar o micro-organismo. Que são os linfócitos que vão conseguir secretar para ele o famoso interferon gama. Né? E o que esse interferon gama faz? O interferon gama ativa o macrófago para ele matar o micro-organismo. Então, o macrófago tem essa outra função aí, né? De ser uma célula apresentadora de antígeno. E outra função do macrófago que nós falamos agora, né, no dia de hoje, até quando a gente estava falando aí do Covid-19, o macrófago, ele tem um papel muito importante no reparo tecidual, né? O que é esse reparo tecidual? Quando a gente sofre um dano, quando a gente sofre uma agressão, tem que destruir o agressor, por exemplo, a bactéria, mas o tecido tem que voltar à integridade, tem que voltar, né, ao normal, tem que voltar a ser íntegro. Então, por exemplo, se a gente tem um corte aqui, tem que voltar ao normal, né? Então, o macrófago, ele tem esse papel, né, muito importante de fazer esse reparo tecidual também, tá? Qual outra pergunta que eu fiz para vocês? Rosana, nesse caso do reparo tecidual, ele atua também na remodelação óssea, né?
Aí é quando ele entra na fibroneogênese e angiogênese. Então, formação de novos tecidos, tecido ósseo pode acontecer também. Ok. Nossa, a gente está começando uma obra aqui em casa, não é possível. Vou ter que mudar de lugar. Mais alguma dúvida, gente? Uma O parte barulho está atrapalhando vocês? O barulho de uma furadeira? não. Se começar a Não. incomodar, vocês me falam que eu mudo de lugar, tá? Aqui em casa. E aí, gente? Mais alguma pergunta sobre isso que a gente já falou? Pode ir para a próxima questão? Qual que é a próxima questão? Fala aí para mim, por favor, que eu não tenho elas aqui. A terceira foi sobre o que é a inflamação. Aí a quarta é a imunidade passiva e a imunidade ativa. Ótimo. Essa tá linda, né? Então, vamos lá. Outra questão que nós... Nossa, essa vai estar na prova por demais. Outra questão que nós temos é a imunidade passiva vezes a imunidade ativa. Vou associar imunidade passiva com imunidade ativa. Vou associar com coronavírus. Na última semana, aliás, essa semana, né? Se não me engano, foi notícia de segunda-feira, terça-feira, alguma notícia assim, ó, saindo do forno. Nós tivemos duas notícias aí, que é uma promessa, algo muito positivo no tratamento, né, na questão aí de proteção de Covid-19, né? Que situação que apareceu aí no noticiário? Apareceu, é claro, gente, que ainda não está no mercado, ainda não passou por etapas clínicas. Então, é algo bom, é uma notícia boa, algo promissor, mas que isso vai demorar um tempo para comprovar, fazer testes em humanos, fazer testes clínicos, para depois vir para o mercado, né? Mas, como você diz, já que é notícia boa, vamos pensar positivo que vai dar certo, né? O que eles soltaram aí no mercado? No noticiário aí, né? Veja, o UOL, G1, né? Eles soltaram um estudo de Israel, e nesse estudo lá de Israel, eles produziram anticorpos monoclonais para tratamento de Covid-19. Outra coisa que a gente já tinha visto aí, já é coisa de alguns dias, né? É a questão da doação. Pessoas que tiveram Covid-19 e curaram, estão doando o plasma, né? Que foi algo até que a gente discutiu. Então, o plasma de pacientes curados por Covid-19. E outra notícia que eu vi ontem, antes de ontem, nem lembro mais, algo bem recente, foi um estudo da Itália falando que eles estão desenvolvendo uma vacina que produz anticorpos protetores contra o Covid-19. Então, como que pode estar ali na prova? Eu posso colocar notícias de jornais para vocês e falar para vocês me falarem se é imunidade passiva ou ativa e por quê, né? Então, vamos dar pegar esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. E isso pode associar também, gente, com as questões que a gente colocou na prova, né? Igual lá na prova não, na aula presencial. Né? Vamos lá, na aula presencial, quais exemplos de imunidade passiva que nós demos na aula presencial? Vocês lembram? Soro, leite, a vacina. Soro antiofídico é imunidade passiva. Leite materno é imunidade passiva. A mãe que transmite anticorpos via transplacentária para o feto é imunidade passiva. Né? Então, o que é a imunidade passiva? Ocorre a transmissão de anticorpos prontos. Então, na imunidade passiva, o receptor recebe o anticorpo pronto. O receptor não produz células de memória. O receptor não entra em contato com o antígeno. Se ele não entra em contato com o antígeno, ele não vai ter ativação da resposta imune.
Se ele não entra em contato com o antígeno, ele não produz células de memória. Então, isso é imunidade passiva. Diferente da imunidade ativa. O que é imunidade ativa? A pessoa entra em contato com o antígeno. Se ela entra em contato com o antígeno, ela produz células de memória contra aquele antígeno. E isso a gente pode obter tendo contato com o agente infeccioso ou através de vacina. Então, na vacina tem o antígeno do agente infeccioso, porque é o antígeno que vai ativar a resposta imune. É o antígeno que vai estimular o sistema imune a produzir células de memória, anticorpos protetores, memória imunológica, tá? Então, nesse caso aqui que eu dei para vocês, vamos pegar esse primeiro caso. Israel produz anticorpos monoclonais para tratamento de Covid-19. Israel produziu o anticorpo. O anticorpo está pronto e vai ser usado para tratamento. Para tratamento, o que eu vou fazer? Vou pegar esse anticorpo e vou aplicar nos pacientes que estão doentes. E aí esses anticorpos vão neutralizar o vírus como uma forma de tratar esses pacientes com Covid-19. O que vocês acham? É imunidade passiva ou ativa? Passiva. Imunidade passiva. Passiva. Pessoal, muito bem, pessoal. É imunidade passiva. Porque os anticorpos estão prontos. Eles só vão ser aplicados nesse paciente. E então, ele é usado para tratamento, né? Ele não tem uma resposta duradoura. Não é uma célula de memória. Vamos pegar o segundo situação. Plasma de pacientes curados por Covid-19 está sendo aí transfundido em pacientes doentes. Primeira coisa, a pessoa que está doando o plasma é uma imunidade ativa ou passiva? Quem está doando? Ativa. Quem está doando teve imunidade ativa. Por quê? Ele entrou em contato com o vírus, teve ativação do sistema imune dele. O sistema imune dele conseguiu matar o vírus. E agora ele tem uma memória imunológica contra esse vírus. Ele tem anticorpos contra esse vírus. Anticorpos protetores. Aí pega esses anticorpos protetores e transfunde para outra pessoa. No receptor, é imunidade passiva ou ativa? No receptor, do que está doente, passiva. Por quê? Porque ele está recebendo os anticorpos prontos na transfusão. Vamos para o terceiro ponto. Itália produz uma vacina que induz anticorpos protetores. Nessa vacina tem o antígeno que vai estimular a resposta imune. É imunidade passiva ou ativa? Ativa, muito bem, pessoal. Pelo menos essa questão vocês vão acertar na prova, né? Alguma dúvida nessa questão ou não? Tranquilo, né? Beleza. Qual que é a próxima questão que eu falei? Qual foi a última questão? Teve só mais uma questão? Mais duas. Porque o O negativo é doador universal. Ah, e essa também vai estar na prova, né? Porque foi do grupo de transfusão. Por que o O negativo é o doador universal? Alguém pode responder para mim? Porque ele não possui o aglutinogênio nas vasos. Bingo, né? O O negativo não possui aglutinogênio. O O negativo não tem A, não tem aglutinogênio B e não tem aglutinogênio D. Então, o O negativo, né? Ele é inerte, por isso que ele pode doar para todo mundo, porque ele não tem aglutinogênio. Então, ele não vai induzir uma resposta contra ele, né? Então, lembrando, aglutinogênio é o que está na hemácia e a glutinina é o anticorpo que vai destruir o aglutinogênio, tá? Então, o O negativo, ele não vai induzir aglutininas para destruí-lo, porque ele não tem aglutinogênio.
A última questão é sobre câncer, né? E como a gente não discutiu câncer ainda, às vezes vocês não conseguiram responder. Mas, cadê o grupo de câncer? O grupo de câncer vai responder para a gente. O grupo de câncer... Ih, o grupo de câncer parece que não está presente. Ave Maria, vamos lá. Vamos lá, o grupo de câncer. O Alex é do grupo de câncer, não está presente. O Bruno explicou por que ele não está presente, né? Está com problema na internet, beleza. Gil Wagner também não está presente, né? E é do grupo de câncer. Oh, maravilha, hein? Julie está presente, né, Julie? Você é do grupo de câncer, não é, Julie? Julie? Hello, Julie? Você está presente ou não? Oi, professor, estou. É do grupo de câncer, não é? Sim. Tá. Então, a Júlia é do grupo de câncer. A Lohane também é grupo de câncer, né, Lohane? Lohane? Sim. Esterlene é do grupo de câncer, mas ela não está presente, né? Renato é do grupo de câncer. Renato também não está presente. Romaildes é do grupo de câncer, né, Romaildes? Sim. Sim. Thalita também é do grupo de câncer e está presente, né, Thalita? Sim, professor. A Laura Carrijo também, né, Laura? Sim. Teve alguém que está presente que é do grupo de câncer que eu não falei o nome? Então, vamos lá. Grupo de câncer? Vamos lá responder essa pergunta aí que eu pus para os colegas, né? Qual que é a resposta imune contra tumores? Quais são as células da resposta imune que combate tumor, célula tumoral? Tem as células NK, os macrófagos, os linfócitos CD8. NK, Os macrófagos. Então, e os linfócitos TCD8. Essa aqui é a resposta imune inata, né? Isso. E a gente tem também a resposta imune adquirida. Quais são as células da resposta imune adquirida? Os linfócitos TCD8. O CD8. Tem mais algum componente da resposta imune adquirida que é importante contra o tumor? Vocês viram alguma coisa de anticorpo ou não? Não? Eu vou colocar aqui, então, tem anticorpo também, viu? Vou explicar onde que o anticorpo entra. O principal, gente, é a NK e o linfócito TCD8, tá? Então, assim, os principais mecanismos da resposta imune contra tumor é a célula natural killer e né, o linfócito TCD8. Esses são os principais, tá? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto. Como que a NK mata uma célula tumoral? Vocês conseguem me falar? Ela inibe a expressão do MHC de classe 1? Não, ela não inibe. Vamos lá, então, primeiro entender da resposta imune contra o tumor. Depois a gente vê como que é. Primeira coisa, a célula tumoral. O nosso sistema imune, ele foi feito para proteger o que é próprio e destruir o que é estranho. Só que uma célula tumoral, ela é uma célula própria. Então, como que o nosso sistema imune tenta destruir as células tumorais? O que a célula tumoral tem? É o antígeno. Exatamente, que ativa a resposta imune, né? Então, as células tumorais, elas podem apresentar o que a gente chama de antígenos tumorais, né? O que são esses antígenos tumorais?
São antígenos que podem ser provenientes de vírus, por exemplo, o vírus HPV, que induz câncer de colo, de útero, né? Nós temos o vírus de hepatite C, que pode induzir um carcinoma hepático. Temos o vírus de hepatite B, que também pode induzir um carcinoma hepático, né? Então, tem os antígenos de vírus, né? Mas nós também temos as células tumorais podem apresentar outros antígenos. Antígenos de membrana, glicoproteínas, oncofetais, né? Vários tipos de antígeno, mas o importante é que essa célula, ela tem um antígeno, né? Então, como que o nosso sistema imune elimina? Nós temos dois mecanismos, a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. Na resposta imune inata, né, o macrófago pode atuar. Vou até compartilhar uma tela aqui com vocês da nossa aula de células NK, tá? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Aula de resposta imune inata, que inclusive é uma aula que está lá no meu canal do YouTube. Não deixe de assistir essas aulas, gente, no meu canal do YouTube. Inclusive, eu vou pôr essa aula de revisão lá no meu canal do YouTube, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Do slide aqui da célula NK, né? Deixa eu achar aqui, quando a gente falou da NK, aqui. Então, gente, qual que é a função da célula NK? Primeira coisa, a célula NK, ela tem receptores inespecíficos. Esses receptores pode identificar esses antígenos tumorais, pode identificar que essa célula tem um problema. Então, quando a gente tem uma célula com problema, como por exemplo uma célula tumoral, uma célula que tem uma multiplicação exacerbada, né? Muito rápida, a célula NK, ela pode identificar esse antígeno. Quando ela identifica esse antígeno, ela vai liberar as enzimas para matar a célula inteira tumoral, né? Então, um dos mecanismos da NK é esse. Ela reconhece o antígeno, libera as enzimas para destruir essa célula. Exatamente o que a Luana falou, né? A Lohane falou. Essa é a função citotóxica da NK. Então, a NK ela é uma célula citotóxica, ela mata uma célula inteira, como por exemplo uma célula tumoral. Só que como ela é resposta imune inata, os receptores são inespecíficos, tá? Outro mecanismo que faz com que a célula NK mata é o seguinte, e aí é onde entra a participação do macrófago. Mas antes de eu falar do macrófago, vou perguntar para o grupo, como que o macrófago mata a célula NK? Como que o macrófago ajuda na imunologia de tumores? Vocês falaram aqui para mim, né, que o macrófago tem uma função contra tumor. Como que o macrófago é importante contra tumor? Ele vai levar a lise? O macrófago ele faz fagocitose. Eu quero que vocês façam respostas precisas do que vocês estudaram. Não chuta, não. Pode pegar aí o material de vocês, ler, não tem problema. Que vocês me falaram, foram vocês mesmos que me falaram que o macrófago é importante contra tumor. Como? Ele ele pode piorar. Peraí, um ou outro fala. Pode falar, mãe. Não, ele age, no caso, na resposta das células T ali, inibindo o envolvimento da CTL4 ou do PD1, da proteína PD1, que ela inibe. Porque os tumores, as células tumorais, eles produzem esse CTL4, né?
e o PD-1, né? Então, o macrófago ele entra ali inibindo essa ação dessa proteína, né? Que é o CTL4, fazendo a fagocitose, né? E aí, você falou alguma coisa do macrófago relacionado aos linfócitos T, não falou? Ou não? Eu escutei. Sim, que no caso, é a resposta das células T para alguns tumores, né? Eles são inibidos pelo envolvimento da CTL4 ou do PD-1. Então, como o macrófago, ele é uma célula apresentadora de antígeno, né? Então, ele pode aí Sim. auxiliar nesse processo de ativação dos linfócitos T, né? Então, esse é onde o macrófago entra, porque ele é uma célula apresentadora de antígeno e aí é onde ele pode ter aí ajuda na ativação dos linfócitos T. E outra função do macrófago, vocês conseguem me falar uma outra função do macrófago que pode ajudar aí nessa resposta contra o tumor? O que o Romaildo falou tá certo. Lembrando, gente, na prova eu não vou cobrar esses nomes estranhos que o Romaildo falou, não, tá? Mas o Romaildo falou direitinho. Alguém consegue me falar uma outra função aí do macrófago? Além da reconstituição, né? A reconstituição tecidual, né, do local também, que ele remove essas células mortas também, fazendo a fagocitose e a eliminação dessas células mortas, né? Mas o reparo tecidual do macrófago, ele pode piorar tumor. Por quê? Porque no reparo tecidual, ele faz fibroneogênese e angiogênese, formando novos vasos e formando novos tecidos. Então, ele faz trazer nutriente aí para o tumor. Então, esse macrófago com o papel de reparo tecidual, ele faz piorar a situação, né? O macrófago bom é o macrófago M1, que é o macrófago inflamatório mesmo, tá? Que causa tumor. Outra função do macrófago, gente, é essa aqui, ó. Vocês estão vendo meu slide de novo? Então, né? Outra função do macrófago é secretar a interleucina 12. O que a interleucina 12 faz? A interleucina 12, ele é um fator de crescimento para NK. A interleucina 12 aumenta a atividade citotóxica da NK. Então, o macrófago fornece a interleucina 12 para a NK para aumentar a atividade citotóxica dessa NK, tá? Então, aí é uma outra grande importância ali, né, do macrófago, é que o macrófago, ele também consegue secretar aí, né, essa interleucina 12, que a interleucina 12 aumenta a atividade citotóxica da NK, né? Então, a NK é a principal célula da resposta imune inata que vai eliminar diretamente essa célula tumoral. Ou ela tem os receptores que identificam os antígenos tumorais e matam, ou tem a interleucina 12 do macrófago que vai aumentar essa atividade citotóxica aí